Olá, bem-vindos ao nosso podcast A Vida e os Ensinamentos do Buda. Hoje, vamos nos aprofundar um pouco na fascinante história de Siddhartha Gautama, o homem que se tornou o Buda. Vamos explorar sua jornada desde o nascimento até a iluminação. A vida do Buda. Siddhartha Gautama nasceu em uma família nobre no reino de Kapilavastu, na atual fronteira entre a Índia e o Nepal, no dia 8 de abril de 563 a.C. Desde cedo, ele foi protegido das realidades do mundo exterior, vivendo uma vida de luxo e conforto no palácio de seu pai, o rei Suddhodana. No entanto, sua curiosidade e desejo de entender o sofrimento humano o levaram a sair do palácio e explorar o mundo além de seus muros. O impacto de sua criação teve papel significativo em sua jornada. Crescendo em um ambiente de luxo e proteção, Siddhartha desenvolveu sensibilidade profunda para com o sofrimento humano e pôde observar como as pessoas sofriam ao longo de toda a vida ao se debaterem contra os inevitáveis elementos da própria vida. 4 visões despertaram sua atenção para as causas do sofrimento e mudaram sua vida para sempre. Um homem velho, um homem doente, um cadáver e um asceta. Essas visões o fizeram perceber a inevitabilidade do envelhecimento, da doença e da morte, e despertaram nele o desejo de encontrar uma solução para o sofrimento humano. Aos 29 anos, Siddhartha deixou sua família e sua vida de luxo para se tornar um asceta errante, porque entendeu que desta forma iria descobrir como ajudar as pessoas a se livrar ou reduzir o sofrimento. Durante cerca de 6 anos, ele praticou austeridades severas e meditação profunda, buscando a iluminação, porque esta era a forma ensinada pelos mestres ou guias espirituais da época. No entanto, ele percebeu que a automortificação extrema não o levaria à verdade que buscava. Finalmente, após meditar por cerca de 49 dias sob a árvore Bodhi em Bodh Gaya, Siddhartha alcançou a iluminação e se tornou o Buda, o desperto. Isto porque ele compreendeu as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, que se tornaram os pilares de seus ensinamentos, com base no que chamou de caminho do meio, ou seja, a atitude equilibrada entre os extremos do prazer e da privação. A partir desse momento, ele dedicou sua vida a ensinar os outros sobre como cessar ou reduzir o sofrimento. O Buda passou então os próximos 45 anos ensinando e guiando pessoas de todas as classes sociais, compartilhando sua sabedoria e compaixão. Ele faleceu aos 80 anos, no dia 15 de fevereiro de 483 a.C. Vamos agora falar um pouco sobre os principais ensinamentos do Buda. São 2 os principais pilares dos ensinamentos de Buda: as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. Vamos falar sobre o primeiro deles, as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades são o cerne dos ensinamentos do Buda e oferecem um caminho para a cessação do sofrimento. Elas são: 1. A verdade do sofrimento, dukkha. A primeira nobre verdade reconhece que o sofrimento existe na vida. Isso inclui não apenas o sofrimento físico, mas também o sofrimento emocional e mental. O Buda ensinou que o nascimento, a velhice, a doença e a morte são formas de sofrimento, assim como a tristeza, a dor, a frustração e o desespero. A vida é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. A cessação do sofrimento é ser livre do desejo. O modo de fazê-lo é o caminho óctuplo. Dukkha é uma forma de olhar o mundo, um estreitamento da visão. É o sofrimento pela perda da capacidade natural de reconhecer a dimensão ilimitada do mundo diante de nossos olhos, ou ainda, é como paredes que nos isolam
e conduzem-nos para uma realidade à parte. Dukkha está intimamente relacionado ao nosso karma e à forma cíclica que ele se manifesta. No budismo, karma quer dizer ação que gera reação, de forma interdependente, que se repete indefinidamente. A repetição desse movimento de forma distraída e ininterrupta, movimentando nossa energia sempre em uma determinada direção, acaba criando fixações e formando estruturas aparentemente sólidas daquilo que podemos perceber como as formas cristalizadas que nos aprisionam. A aflição gerada pelo contato direto e constante com essas estruturas mentais dá origem à dukkha, sofrimento involuntário de autodefesa de nossos estados confusos da mente, comparável ao ato involuntário de retirar a mão do fogo quando sentimos dor física. É pelo reconhecimento de dukkha que se torna possível a mudança desses comportamentos condicionados, da quebra das estruturas mentais fixas e da construção de um olhar aberto e flexível da realidade. Contudo, esse é apenas um aspecto de dukkha, pois esses são os padrões habituais do ego. Ao perceber os objetos externos como se fossem independentes de nossas estruturas mentais, e para sustentá-los dessa forma, precisamos atribuir-lhes uma força, criando assim uma dinâmica de coexistência de ambos, como se fossem separados. Dessa forma, tanto da realidade aparente como do ego sustentam-se. É por meio de nossos esforços em seguir sempre em uma única direção, buscando alterar e controlar as condições externas, a fim de livrarmos-nos do sofrimento em sua forma usual, sem reconhecê-lo como construído pela nossa própria mente que experienciamos dukkha. A primeira nobre verdade veio chamar nossa atenção para como o ego perpetua o movimento de nossa energia e a sustenta para a manutenção dessas estruturas mentais e como o reconhecimento dessa nobre verdade, a verdade do sofrimento, é o primeiro insight do praticante. A determinação, coragem e clareza para ver a dor e o sofrimento de forma precisa e sutil é a única maneira de desconstruir seu poder de gerar-se infinitamente. Através de dukkha, a realidade samsárica impõe-se onde o sofrimento é real e direto. 2. A verdade da origem do sofrimento, samudaya. A segunda nobre verdade identifica a causa do sofrimento, que está ligada à originação dependente. Todas as coisas são o resultado da existência mutuamente dependente. Com o surgimento disto, aquilo surge. Com a cessação disto, aquilo cessa. O princípio da origem dependente mostra a interdependência de todos os fenômenos. Esse princípio afirma que a verdadeira natureza de todas as coisas é um processo determinado pelas três propriedades básicas da existência, mostrando a inter-relação de todas as coisas para gerar seus fenômenos. A primeira propriedade é efemeridade, originação e cessação constante e que é chamada de anicata. A segunda propriedade, a de estar sujeito à impermanência, à instabilidade das constantes mudanças e ao sofrimento dessas imperfeições, é chamada de dukkhata. Por fim, a terceira propriedade é a qualidade de vazio de um eu real ou substância em qualquer fenômeno material ou mental, e é chamada de anattata. Essas propriedades significam que todas as coisas são interrelacionadas e interdependentes. Todas as coisas existem em relação umas às outras. Todas as coisas dependem de causas e condições para se manifestarem. Por meio da contemplação, Buda compreendeu como se constitui o processo de construção de padrões mentais, compreendeu as dinâmicas de condicionamentos da mente e o modo como ela age em originação dependente num processo causal muito específico. Percebeu também como as causas e condições do sofrimento se fixam de modo imperceptível em nossa mente e se unem em cadeia, formando assim
uma corrente constituída de 12 elos, chamados de nidanas. Por meio de formações que se originam na mente, onde são criadas todas as impurezas e dores, nasce os elos da corrente da causação. São os 12 elos da originação dependente. Buda nos mostra que até a morte é também uma experiência construída, vazia de substancialidade, visto que o espírito, nosso eu verdadeiro, não morre. Porém, enquanto não entendermos que a morte é imaterial, somos tomados pela tristeza, pela lamentação, pela dor, pela ansiedade, e todas essas sensações convergem para uma experiência de sofrimento nesse ciclo kármico. Contudo, como a impermanência é inevitável, em certo momento tudo irá desabar e o sofrimento cessará por um tempo, sendo a semente kármica preservada assim mesmo para perpetuar esse movimento cíclico de condicionamentos que é a causa e origem de dukkha. Essa é a segunda nobre verdade, dukkha samudaya, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da ignorância em ver e se integrar à impermanência e à vacuidade da existência. Verdades que, quando realizadas, fazem brotar uma imensa e insuperável compaixão por todos os seres. Compaixão essa que nos redime e nos liberta da ilusão da separação do todo e do sofrimento causado por ela. Conhecer a segunda nobre verdade é ver a natureza ilusória da mente, é realizar o nível mais profundo da visão interior. 3. A verdade da cessação do sofrimento, Nirodha. A terceira nobre verdade afirma que é possível cessar o sofrimento. Buda ensinou que, ao abandonar o desejo e o apego, é possível alcançar a cessação do sofrimento e experimentar a paz e a felicidade duradouras. Esse estado de cessação do sofrimento é conhecido como Nirvana. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação da dor e sofrimento e do surgimento da qualidade da mente livre. É compreender que permanecer sob o domínio e controle da ignorância e das ilusões, desejo e apego, é estar preso ao ciclo de renascimentos ou reencarnações. Esta compreensão revela que somente a renúncia às causas podem criar as condições para a liberação. Então, reconhecer dukkha e suas causas é preparar-se para a experiência da verdade afirmada por Nirodha, a verdade da cessação, a verdade do nirvana. Na doutrina budista, Nirodha tem sido comumente interpretado como a verdade da cessação do sofrimento pela extinção dos 3 fogos, ou 3 venenos, são os kleshas, traduzido como obstáculos, mácula ou corrupção. Estes venenos definem os estados mentais patológicos que nos levam a gerar ações negativas e têm como resultado a dor e a tristeza. Os 5 agregados do apego, meio pelo qual é possível experimentar o que é agradável e desagradável, prolongar o prazer e afastar a dor, alimentam o fogo do desejo traduzido nos seus 3 venenos. No cânone Pali, 10 venenos são identificados, sendo que os 3 primeiros são considerados a raiz do sofrimento. São eles, Tanya, Pali ou Trishna. A raiz sânscrita dessa palavra é Trish, que significa sede. Metaforicamente, tem o significado de forte desejo, avidez ou impulso de agarrar. O segundo veneno, Dvesha, significa ódio, aversão, repulsa ou hostilidade, expressando a mesma força e impotência que Tanya, mas em sentido oposto. Por fim, o terceiro klesha, Moha ou avidya, que se traduz por confusão ou ilusão. Da cessação do apego, da cessação dos venenos mentais, a mente é purificada e permanece em seu próprio fundamento primordial. A dor de Tanya, infinitamente presente e infindavelmente insatisfeita, é o elemento determinante da ignorância, sendo a própria ignorância
o elemento que alimenta essa forma de desejo num círculo vicioso. Por ignorar a insubstancialidade e a impermanência, se sofre, não uma dor que vem da não-saciedade ou das ausências de prazeres, do tédio ou da brevidade da vida, mas uma dor do existir. A terceira nobre verdade afirma a cessação da dor do existir pela renúncia do encantamento das aparências. 4. A verdade do caminho para a cessação do sofrimento. Maga. A quarta nobre verdade descreve o nobre caminho para a cessação do sofrimento, conhecido como o nobre caminho óctuplo. Esse caminho inclui práticas éticas, mentais e de sabedoria que ajudam a cultivar uma vida equilibrada e harmoniosa. Os 8 componentes do caminho são: visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. A quarta nobre verdade é a verdade do nobre caminho óctuplo. Contudo, ao contrário do que se possa esperar, não é uma estrada já construída, um sistema pronto em que as expressões individuais não são necessárias. É preciso compromisso e entrega verdadeiros. É preciso entender que o caminho óctuplo é a busca pelo significado real do Dharma, um caminho de autoconhecimento e autodomínio demarcado por mestres e disponível a todos que almejam o ideal da iluminação. Bom, pessoal, neste episódio falamos sobre a vida do Buda, sobre um dos pilares de seus ensinamentos, que são as 4 nobres verdades, e como eles podem nos ajudar na busca pela paz e pela felicidade. No próximo episódio, falaremos do segundo pilar dos ensinamentos do Buda, o nobre caminho óctuplo. Se você quer saber mais sobre algo do que foi apresentado aqui, deixe seu pedido nos comentários. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!